Irmãos, abram a Bíblia de vocês em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6. Primeira carta dos Reis, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 6. Amém? Todos acharam? Quem não achou, acompanhe na projeção. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para os alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por este culto. Obrigado por esta palavra, pela tua santa palavra, e peço que o Senhor me use como uma ferramenta em tuas mãos para a edificação da tua igreja, para que essa mensagem atinja os objetivos, Pai, a qual o Senhor tem para as pessoas aqui presentes. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor possa falar conosco essa noite. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês concordam comigo que a vida ela é um aprendizado? Obrigado, irmão Orlando. Deus abençoe. Todos aqui aprenderam alguma coisa com a vida. Eu converso com muita gente, muita gente se abre comigo pelo fato de eu ser pastor também. E muita gente conta suas experiências lá atrás e que foram benéficas e ensinaram para que a pessoa chegasse como ela é hoje, com a maturidade que ela tem hoje, aprendizados, enfim, e pessoas que ainda continuam aprendendo, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos em constante aprendizado. E hoje eu gostaria de falar algo importante para a nossa vida como cristão. Nós vamos falar sobre a escola de Deus, nós vamos falar sobre o Deus que nos ensina na prática. Deus, ele é um Deus prático, ele é um Deus que ensina os teus filhos na prática. Nós vemos, por exemplo, quando Jesus ele ensinou os seus discípulos no Sermão do Monte e depois ele entra num barco e pede para que os discípulos, os 12, acompanhassem ele no barco. Então nós vemos que uma grande tempestade atinge o barco a ponto deles ficarem desesperados. Mas Jesus acabara de ensinar sobre confiança. Então Jesus na prática ensina eles a terem confiança quando ele vem andando sobre as águas. Então nós vemos que Deus, ele é um Deus que não apenas deixou a tua santa palavra escrita, mas ele é um Deus que ele nos ensina na prática, e isso é muito importante. Na escola de Deus, você não se matricula voluntariamente, você é matriculado no dia em que você nasce. E todos nós estamos nessa escola que muitas vezes tem no seu currículo, na sua grade, tem dor, lágrima, choro, tristeza, medo, mas também regozijo e vitória, porque Deus ele acompanha o seu povo. E hoje nós vamos abordar um caso, e vamos falar sobre um profeta e sobre um povo. Sobre um profeta que foi forjado na escola de Deus e sobre um povo que também foi forjado na escola de Deus. E nós vamos olhar por essas duas perspectivas. Para nós entendermos um pouco dessa história e o porquê Elias aparece na história bíblica e qual o propósito da história de Elias, nós temos que voltar um pouco na história e entender que quando a teocracia terminou em Israel, ou seja, a partir do momento em que Saul assume o trono como rei, porque o povo rejeitou a Deus e queria um rei, nós vemos que agora a monarquia começa na história do povo de Israel. Os seus 3 primeiros reis foram Saul, Davi e seu filho Salomão, a qual construiu o templo. Nós vemos que após a morte de Salomão acontece uma ruptura, um racha histórico em Israel, onde nós vemos que por governar o povo de forma dura, Roboão, filho de Salomão, ele acaba dividindo a nação de Israel.
Nós vemos então que agora existiam não apenas um Israel, mas Israel dividido em duas partes. Se os irmãos já leram o Antigo Testamento, existe o reino do sul e o reino do norte. E isso aconteceu por causa da idolatria dos reis, da idolatria que começou em Salomão, que permitiu que muitas mulheres, a qual ele se relacionou, levassem os seus deuses para dentro de Israel e continuou com os seus sucessores a ponto da nação entrar em colapso, porque agora não sabia mais quem era o seu verdadeiro Deus. E então nós vemos que tem a tribo do sul, a qual ficou apenas 2 tribos das 12. Ficou apenas Judá e Benjamim, conhecido como a tribo do sul, onde Jerusalém ficou situada, enquanto as outras 10 tribos eram chamadas de Samaria, reino do norte. Israel estava dividido e ele ficou assim por 210 anos. 210 anos a idolatria reinou em Israel. Corações que antes eram voltados para o Senhor, agora eram corações divididos. Uns adoravam ao Senhor Deus, outros adoravam qualquer coisa que eles queriam, e assim foi. No reino do norte, durante esses 210 anos, se passaram 19 reis diferentes. Todos eles caminharam longe de Deus, todos eles foram idólatras, todos eles ofereceram seus filhos em sacrifício a Baal, todos eles se prostituíram em Israel, caminharam longe de Deus, foram idólatras, arrogantes, coisas que o Senhor reprova. Então surge um rei chamado Acabe, com certeza você conhece a história de Acabe. Acabe, por que eu estou falando de toda essa história? Porque Acabe foi considerado o pior rei da história do Reino do Norte. Se os 19 que haviam passados eram ruins, o pior de todos foi Acabe, com certeza. E nós vemos que Acabe, além dele ser um rei igual aos outros, mas numa intensidade maior, ele se casou com uma das piores mulheres de que nós temos a notícia. E, gente, eu não estou falando disso porque é Dia Internacional das Mulheres. Agora que eu estou falando de Jezabel no Dia Internacional das Mulheres. Mas não foi nada ensaiado, tá, gente? Mas além de Acabe ser um dos piores reis da história de Israel, ele se casou com uma das piores mulheres que nós temos notícia na Bíblia. Idólatra, feiticeira, mandona, e que fazia o seu marido frouxo e sem personalidade um fantoche em suas mãos. Era Acabe que sentava no trono, mas quem dava as ordens era sua esposa, Jezabel. E por que isso é um problema? Porque Jezabel, ela era idólatra e ela adorava 2 deuses pagãos, chamados Baal e Azerá. E o porquê isso é um problema? Porque o rei Acabe, que era para sempre adorar a Deus em Israel, na nação do Deus verdadeiro, ele permite com que Jezabel leve os seus profetas e deturpe toda a cultura do povo de Israel. A ponto onde os altares do Deus Altíssimo foram derrubados, e altares para deuses pagãos foram levantados em homenagem a deuses pagãos por ordem de Jezabel. Nessa história que nós vamos ler, nós vemos que existiam 850 profetas pagãos em Israel. 450 profetas de Baal, mais 400 da deusa Azerá. Então nós vemos que Israel estava corrompido. O governo estava corrompido, o governo estava longe de Deus e não é muito diferente dos nossos dias. A nação estava longe de Deus, a nação havia perdido seus princípios. Tudo estava diferente do que já tinha sido um dia e nós chegamos aqui agora na história de Elias, um homem que foi levantado nesse contexto para trazer o povo de Israel de volta à realidade do Deus Altíssimo. Versículo 1, peço que vocês acompanhem comigo. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aqui nós vemos o início da história de Elias. No meu ponto de vista, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E o texto começa dizendo Elias de Tisbe, ou Tesbita. Mas por que a Bíblia nos informa sobre isso?
Primeiro que Tisbe era um lugar pequeno, que ficava no deserto, atrás de montanhas, muito longe da capital, um lugar onde até então nós não vemos registros de ninguém importante, ou não aconteceu nada de importante nessa cidade. Elias era alguém que não era famoso, Elias não era alguém que era notório em Israel, Elias era um profeta levantado por Deus num povoado pequeno, onde ninguém nem sequer sabia que talvez Tisbe poderia existir. E isso nos indica algo importante. Elias não tinha descendência real, Elias não era de família importante, Elias era um profeta desconhecido, e a história dele já começa ele falando com o rei em seu palácio: Acabe, em nome do Senhor eu juro que não cairá chuva em Israel pelos próximos anos, até a minha segunda palavra. Sabe isso que nos ensina, irmãos? Que Deus ele não precisa de figurões ou celebridades para fazer a obra dele. Deus ele não precisa de pessoas que estejam acima dos outros ou pessoas que se achem celebridades dentro da obra. Hoje de manhã nós falamos sobre a questão de apóstolos e profetas, e tem um monte hoje que se denominam assim. Deus ele não precisa de figurões e nem ninguém de linhagem nobre ou alguém que a sociedade bata palma para fazer a obra dele. Ele pode tirar um homem de Tisbe, ele pode tirar um homem da Vila Nova, ele pode tirar um homem do Abiteto, ele pode tirar um homem de qualquer lugar que você nem sequer ache que ele pode tirar. Porque ele é Deus e ele não olha o local onde a pessoa morava ou quem eram os seus antecedentes. Ele olha o coração. Nós vemos também, irmãos, que a obra de Deus, ela deve ser levada a sério. E a nossa vida com Deus não pode ser uma vida, e isso eu disse no culto no lar na sexta-feira, pessoas que têm a mente dobre. Talvez você é um pouco mais antigo na igreja, você vai saber o que significa esse termo, mente dobre, porque nas traduções mais antigas da Bíblia, é muito falado sobre a mente dobre. Alguém que tem a mente dividida. Alguém que não sabe o que quer, alguém que não sabe para onde vai, alguém que não sabe quem é. Alguém que não sabe coisa alguma, hoje ela pensa algo, amanhã ela pensa outra coisa, porque ela tem a mente estável, e como Paulo diz, é como uma onda do mar, o vento sopra para a direita, lá vai ela, o vento sopra para a esquerda e lá vai ela do mesmo jeito. Porque ela vive de acordo com as circunstâncias. E Israel, a nação, estava assim. Irmãos, vocês já pensaram a tristeza do coração de Deus? De ver o seu povo, aquele que ele chamou, começando por Abraão, Isaque e Jacó, aquele a quem ele sustentou e tirou do Egito, aquele a quem ele fez milagres e milagres e milagres no deserto, se mostrando através do maná, como coluna de fogo, como nuvem durante o dia, aquele Deus que cuidou do seu povo e foi fiel ao seu povo, agora você vê a nação toda se prostituindo a outros deuses, negando você, ou o Deus dos céus, como verdadeiro Deus, e se dobrando a deuses falsos. Mas o texto diz que Elias falou que não ia chover mais. Por que isso? Será que o castigo de Deus não poderia vir de outra forma? Irmãos, Baal, ele era considerado o Deus da prosperidade. E toda chuva e colheita que caía, tudo era atribuído em honra a Baal, porque era ele que mandava a chuva, era ele que fazia com que os gados dessem cria, era ele que fazia a terra prosperar segundo os idólatras. Sabe o que Deus estava fazendo? Não vai cair mais um pingo de chuva durante os próximos anos, porque eu sou o Deus de Israel. Deus estava falando o seguinte: se Baal é Deus, quero ver ele fazer chover agora. Se Baal é Deus, se é ele que faz cair a chuva do céu, eu quero ver ele fazer chover agora. Porque não vai cair um pingo de água em Israel, até que ele ordenasse de novo. Ele estava mostrando ali para toda a nação que Baal era menos que nada, porque ele é o Deus da terra, ele é o Deus da chuva, ele é o Deus do sol, ele é o Deus que é dono de todas as coisas. E nós não podemos atribuir as coisas que são de Deus para demônios ou para deuses pagãos. Vamos continuar, irmãos, nessa história, versículo 2 ao 6. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias.
Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para os alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Deus, ele decidiu usar um profeta desconhecido de uma cidade desconhecida para falar com o rei. Isso não era pouco. O recado foi diretamente para o rei. O texto não diz o que Acabe disse para Elias depois disso, mas provavelmente Elias foi ameaçado pelo rei. Por isso Deus manda ele se esconder numa caverna a leste do Jordão, uma caverna chamada Querite. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós não podemos ter problemas. Você já pensou isso? Elias estava obedecendo a Deus, não estava? Elias estava cumprindo o seu chamado como profeta. Elias estava cumprindo apenas aquilo que Deus passou para ele. Mas agora, após ele cumprir a ordem do Senhor, ele precisa sair escondido como um cão e se esconder numa caverna. Como entender isso? Muitas vezes é fácil nós entendermos o esconderijo numa caverna ou sermos perseguidos por desobediência a Deus. Mas e quando nós estamos obedecendo a Deus, que é o caso de Elias? Elias, ele estava em obediência a Deus, agora ele estava entocado numa caverna. Entocado numa caverna. Mas, não sei você, mas é um dos textos mais impressionantes no meu ponto de vista. Deus diz para Elias: Elias, pode ir lá nessa caverna. Eu já dei ordens para uns corvos levarem carne e pão para você. Irmãos, nós temos que entender quem sustenta a nossa vida é Deus. Não é você que sustenta a sua vida. Não é o seu emprego que sustenta a sua vida. Não é os seus pais que sustentam a sua vida. Não são os seus benefícios que sustentam a sua vida. Não é a sua esposa, não é o seu marido que sustenta a sua vida. Quem sustenta a sua vida é Deus. A ponto de nós vermos uma imagem, ou imagine isso, é uma cena um pouco curiosa, não é? Corvos, irmãos, vocês sabiam que corvos são animais carniceiros? Você já viu corvo rejeitar carne? Corvo é um animal carniceiro, que come carne. Além de ser carnívoro, ele come carniça. E Deus usou um animal carnívoro para levar carne. Aonde será que ele levava carne para Elias? No bico, concordam comigo? Acho que não é tão difícil de imaginarmos isso. Naquela época, acho que ainda corvo não tinha mão. Ele levava no seu bico carne para Elias, e não só uma vez por dia, gente. Ele levava de manhã e levava à tarde. Carne e pão. Você já pensou Elias acordando naquela caverna e um corvo chega com carne e pão? E à tarde o corvo volta, porque é Deus que sustenta a vida daquele que está em obediência a Deus. Você pode passar por problemas obedecendo a Deus, como Elias estava numa caverna, mas Deus vai te sustentar, nem que seja através de corvos. Nem que seja através do motivo ou da ferramenta mais improvável de todas, como um corvo. Deus, ele comanda a história, ele comanda os detalhes, e quando muitas vezes nós falamos isso em todas as mensagens, nós conseguimos ter uma noção melhor ou maior quando nós vemos que um animal irracional se programa para 2 vezes voltar lá para levar um alimento para alguém que ele pouco conhecia. Na escola de Deus pode ficar tranquilo, porque merenda nunca vai faltar. A escola pode ser difícil, o deserto pode ser doloroso, não é fácil, mas você pode ter certeza que desnutrido você não vai sair da guerra. Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de todos nós, e isso é importante nós entendermos. Vamos agora para o capítulo seguinte, para nós irmos aí para o ponto central da nossa mensagem dessa noite. O capítulo 18, versículo 21
ao 41, nós vamos ver que tudo que Elias estava passando era uma preparação para o que Deus tinha na vida dele. Vamos lá. Capítulo 18, versículo 21 em diante. Ele diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um deles e cortem-no em partes, e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então eles pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles e disse: Gritem mais alto, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou está viajando. Talvez esteja dormindo ou precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir os seus corpos com lanças e espadas, segundo o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo se aproximou e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e dizendo-lhes: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser nomeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então ele disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher toda a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que só tu, Senhor, és Deus, e que é capaz de tornar o seu coração para trás. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritando: Só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Aqui nós já estamos no final dos 3 anos de seca. Aqui nós já estamos vendo que Deus falou por meio de Elias, porque realmente ficou 3 anos sem cair uma gota de chuva em Israel. O povo que tanto adorava Baal, porque Baal era o Deus da prosperidade, era Baal que abençoava a colheita, era Baal que abençoava a cria do gado, era Baal que fazia com que tudo acontecesse em Israel. Agora Israel estava numa situação econômica ridícula, falido, pessoas morreram de fome e sede, Israel estava na miséria, e aí, creio que todos olhavam uns para os outros perguntando: cadê o Baal? Cadê o Baal? Cadê aquele Baal que sempre nos abençoava?
Então nós vemos que Elias, depois de um tempo, ele novamente fala para Acabe, para todos ir ao Monte Carmelo, porque chegou o dia em que Deus se mostraria Deus. Irmãos, entenda uma coisa, ele é Deus, ele não precisava se mostrar como Deus, mas ele faz questão de se mostrar como Deus, porque ele é um Deus vivo. Só quem é vivo pode responder uma oração, só quem é vivo pode ter uma ação na sua vida, só ele é o Deus vivo. Mas antes de mandar a chuva, antes de abençoar a terra, Deus ele tinha uma lição para ensinar ao povo. E aqui nós temos uma lição importantíssima. Quantas vezes você pediu a Deus bênçãos e mais bênçãos? Só que Deus ele não vai derramar bênçãos até ele acertar coisas que ele precisa acertar com você. Deus mandou chuva, mas antes ele acertou algumas questões que ele precisava acertar com o povo. O desafio era simples. Haviam 850 profetas, mas na cena apenas os de Baal estavam lá, 450. Então Elias sozinho, ele desafia os 450 profetas de Baal e diz, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte, eles já estão aqui há décadas adorando esse Deus que não existe. Vamos, cada um pega um novilho. Nós vamos preparar esse novilho, vamos matar esse novilho, vamos picar em pedaços, nós vamos preparar um altar. E o Deus que mandar fogo primeiro é o Deus verdadeiro, combinado? E o povo ainda disse, Elias, beleza, vamos lá. O povo estava confiante que o tal Baal iria fazer alguma coisa, que o tal Baal era alguma coisa. Então Elias ainda diz o seguinte, comecem vocês primeiro, visto que vocês são muitos, preparem o novilho primeiro, preparem o altar, pulem, dance, virem cambalhota para trás, façam o que vocês quiserem fazer. Se Baal mandar fogo do céu, ele é Deus. Simples assim. Então o povo, os profetas de Baal começaram a preparar o novilho e começaram a dançar. Começaram a proferir as suas palavras, fazer o seu ritual desde a manhã até o meio-dia, mas ninguém respondeu. Então Elias ainda começou a zombar. Elias disse, grite mais alto, né? Talvez Baal esteja dormindo, talvez ele foi viajar. Talvez Baal ele esteja, não sei lá, clamem mais alto. E nada aconteceu. Eles começaram a se flagelar, porque era um costume pagão. Se flagelar para que Deus, o seu Deus pagão, visse o seu sangramento e agisse através daquilo. Era um costume pagão, mas nada acontecia. Então o texto diz que na hora do sacrifício da tarde, que o israelita costumava a oferecer a Deus, Elias preparou o altar. Vocês repararam que o texto diz que o altar de Deus estava em ruínas? O povo havia destruído os altares de Deus. E Elias faz questão de construir um ali que estava derrubado. Prepara tudo. Manda ainda, olha o grau de dificuldade, Elias ainda para que não restasse dúvida no coração desse povo rebelde. Irmãos, era um povo extremamente rebelde, muitas vezes nós somos assim. Para que não ficasse nenhum vestígio de dúvida na cabeça do povo, Elias ainda mandou cavar uma valeta em volta e encher de água. Por que ele fez isso? Para aumentar ainda mais a dificuldade, para que não ficasse nenhuma dúvida. Olha, encham de água 4 potes e encham as valetas e molhem todo o novilho que está picado. Então ele orou a Deus, Senhor, responde-me para que o povo saiba que só Tu és Deus em Israel. Imediatamente, fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. Elias não precisou ficar implorando, Elias não precisou se flagelar, Elias não precisou ficar ali com uma cara de constrangido, não é? Poxa, estou pedindo a oração do meu Deus, ele não me responde. Deus, ele se prova ser Deus porque ele é o único Deus vivo. Baal era um Deus que não existia, ele só existia na mente e nas esculturas, mas ele nunca teve o controle de nada. O povo perdeu a noção de Deus e começou a atribuir a glória de Deus a um Deus pagão. Aí eu pergunto para nós, para mim e para você:
O que na sua vida você tem atribuído a outra coisa a não ser Deus? Você tem atribuído a glória da sua vida? Porque, irmãos, uma coisa que nós temos que saber como cristãos é saber ganhar também. Porque quando nós estamos passando por problemas e sofrimentos, fica mais fácil sermos humildes. Agora, quando nós estamos na vitória que Deus nos dá, quando nós estamos na bênção que Deus nos dá, muitas vezes nós não damos glória a quem nós devemos dar glória. Nós colocamos as glórias para nós, colocamos as glórias para o outro, colocamos as glórias para qualquer coisa que você possa aí atribuir. Nós temos que dar a glória a Deus. O que na sua vida tem feito você dar glória para outra coisa, senão ao único Deus verdadeiro? Porque Ele é o único Deus que se prova. Em Malaquias, ele diz o seguinte para o povo: tragam toda a colheita, os dízimos da colheita, do endro, do cominho, tragam na minha casa para que haja alimento. Me ponham à prova e verão se eu não abrirei as comportas do céu e derramarei sobre vocês bênçãos tais que vocês não poderão contar. O que Deus está falando? Gente, vocês acham que eu sou um Deus nulo na história? Vocês acham que eu sou um Deus que não existe? Vocês acham que eu sou um Deus comparável a qualquer coisa? Ele é Deus e Ele se comprova na nossa vida. Você tem alguma experiência para contar de Deus? Você já viveu alguma experiência com Deus? Porque Ele é o único Deus vivo. Ontem nós tivemos aqui o PG. Foi muito bom o PG ontem. Tivemos poucas pessoas por causa da chuva, é verdade. Mas foi um PG muito bom, onde nós compartilhamos aqui coisas, onde nós contamos até testemunho, onde nós ouvimos uma palavra dura, mas uma palavra que realmente é necessária. Muitas vezes nós estamos adorando qualquer outra coisa. Caímos no erro de adorar outras coisas ou pessoas. E nos tornamos idólatras como o povo de Israel. Porque não se engane, idólatra não é só aquele que ajoelha na frente de uma imagem. Idólatra não é só o povo de Israel que se dobrava a Baal. Você pode ser idólatra de você mesmo. Você pode ser idólatra do seu filho. Você pode ser idólatra da sua esposa, do seu esposo, da sua namorada, do seu namorado. Você pode ser idólatra de qualquer pessoa. Você pode ser idólatra do seu trabalho, você pode ser idólatra do seu dinheiro, você pode ser idólatra das suas convicções e dos seus princípios porque você acha que sempre está certo. Existem muitos deuses que nós corremos o risco de adorar, se nós não tivermos o único Deus verdadeiro em primeiro lugar na nossa vida. Ele é Deus. E para nós caminharmos para o final, nós vamos falar um pouquinho sobre a caverna de Elias. Talvez você esteja hoje passando por um momento difícil. Talvez os seus dias hoje são dias de caverna, como Elias ficou. Dias que com certeza não são confortáveis, porque a caverna não era um lugar confortável. A caverna era um lugar improvisado, com certeza Elias ali arrumou um jeito de ficar minimamente agradável para ele dormir, longe de animais peçonhentos e qualquer outra coisa. E muitas vezes nós estamos numa caverna, perguntando para Deus até quando eu vou ficar escondido, até quando eu vou passar por esses dias. Estamos vendo os nossos recursos, a nossa saúde acabar. Nos perguntamos muitas vezes se o corvo voltará amanhã. Será que Elias se perguntou? Será que Elias se perguntou, será que esse corvo vai voltar amanhã? Será que de novo esse corvo voltará? Irmãos, entenda uma coisa. Confie no provedor e não na provisão. Confie em Deus e não nas bênçãos dele. Ele é aquele que está atento à sua vida em todos os momentos, seja na caverna ou seja no palácio. Seja em dias de fartura ou dias de miséria. Seja no dia da saúde num parque, ou seja num dia de enfermidade no leito de um hospital. Ele não tira os olhos do seu povo. Por isso nós falamos ontem no PG, e lembramos do que Deus disse a Salomão: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós não podemos, irmãos,
excluir a nossa responsabilidade em tudo isso. Quando Jesus transformou a água em vinho em Caná da Galileia, mensagem inclusive que eu levei no casamento da Regiele e do Rafael, mas em outro aspecto. Quando Jesus ele transformou a água em vinho, ele pediu para que pessoas enchessem todas as talhas com água. Transformar a água em vinho é com Jesus, mas encher as talhas com água é para você e para mim. Não ache que Deus vai dar tudo de mão beijada para você. Se você não mudar de postura, se afastar dos seus maus caminhos, encher as talhas com água, não haverá vinho, não haverá pão, não haverá carne. Porque Deus ele é fiel. Quem descumpre muitas vezes a fidelidade é a nossa parte. Que nós possamos fazer a nossa parte e buscar a face de Deus e aprender que a vida, ela é uma escola. E Deus, ele nos ensina através daquilo que nós passamos. A vida é cheia de fases. Fases boas, fases ruins. Foi assim até para o apóstolo Paulo, quando ele disse: eu aprendi a viver na fartura e na miséria, eu aprendi a viver nu, eu aprendi a viver com fome, eu aprendi a ser espancado e passar por todo tipo de situações. Porque a nossa vida e a nossa fé não tem que estar pautadas nas circunstâncias da vida. Se eu estou bem, eu sirvo a Deus e corro atrás. Se eu estou mal, eu viro as costas. Ou ao contrário, se eu estou mal, eu busco a Deus porque eu preciso que Ele me abençoe. Mas quando eu estou bem, eu viro as costas e vou-me embora. Que a nossa fé não seja por circunstâncias e nem pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Porque Ele se prova na sua vida da mesma forma que Ele se provou no Monte Carmelo. Deus alguma vez deixou faltar alguma coisa para você? Alguma vez Deus te desamparou? Alguma vez Deus não cumpriu o que disse que faria na sua vida? Deus alguma vez te decepcionou? Nunca. Tem aquele hino que diz: conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto... Faça isso, irmãos. Chegue na sua casa e escreva as bênçãos. Você se lembra o dia que você se converteu? Quem aqui se lembra? O dia exato que se converteu? O episódio exato, eu não me lembro do meu. O meu foi algo mais gradativo, não foi um episódio, enfim. Mas tem pessoas que contam que, olha, naquele dia foi assim e eu me converti. Desde o momento que você se lembra como um cristão, comece a contar e escrever num caderno as bênçãos que Deus já te deu. Traga a memória, porque o povo de Israel não trouxe à memória quem era o seu Deus. Esqueceu do Egito, esqueceu do deserto, esqueceu de tudo que Deus havia dito e feito e prometido. E estava ajoelhado diante de um Deus que era um Deus pagão. E para que nós não venhamos a correr o mesmo risco, traga à memória todos os dias o que Ele já fez por você, porque eu creio que foram muitas coisas. Assim nós nunca correremos o risco de atribuir glória, senão para Ele, que é o único digno de toda honra e toda glória. Amém, irmãos?